E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula nessa semana. Estamos ali já na terceira semana desde o início do primeiro bimestre, início do ano letivo. E desde o início do ano letivo, nós estamos estudando para o sétimo ano a localização do Brasil, fronteiras. Estamos conhecendo um pouco mais, mais detalhadamente como localizar o Brasil dentro do espaço geográfico. E hoje é uma continuação do que nós estávamos estudando nas semanas anteriores. Não desenvolvi esse tema na semana passada, porque senão a aula ficaria muito grande e vocês acabariam ficando um pouco mais cansados, né? E então hoje nós vamos dar continuidade ao tema. Vou encerrar esse tema sobre a localização, regionalização do Brasil no espaço geográfico, no espaço mundial. E nesta aula nós vamos falar sobre a extensão latitudinal e longitudinal do Brasil. Vou explicar o que é isso, ok? Então vem comigo. Iniciando, quero pedir para vocês, por favor, para a gente fazer uma leitura. Peço que vocês acompanhem comigo a leitura do texto. O texto vai dizer o seguinte, extensão latitudinal e longitudinal do Brasil. O Brasil possui dimensões continentais, como nós já vimos, né? São mais de 8,5 milhões distribuídos entre 26 estados, mais o Distrito Federal, e a extensão territorial do Brasil é maior que o conjunto dos demais países da América do Sul, ou seja, o Brasil é tão grande que ele é o maior país da América do Sul, é o maior país da América Latina e é o quinto maior país do mundo. Então ele tem dimensões continentais. Quase toda a Europa, quase todos os países da Europa cabem dentro do Brasil, de tão grande que ele é. Seguindo o texto, essa vastidão territorial gera uma discussão bastante interessante, né? Até onde vai o limite do Brasil? Até aonde vai o limite do Brasil? Ou, ainda, onde fica o fim do Brasil? Será que tem um fim no Brasil? Essas são as questões que o texto propõe-se a esclarecer. Então, nós vamos buscar esclarecer isso na aula de hoje. Aonde está o fim do Brasil? Para responder a essas questões, devemos observar os pontos extremos do Brasil, conforme indicado no mapa. Vou mostrar esse mapa. Aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Vou até pegar aqui, esse mapa aqui, por exemplo. Deixa eu ligar aqui. Nesse mapa aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os pontos extremos do Brasil. Esses pontos extremos, eles existem basicamente para a gente saber o fim do Brasil. Como assim? Qual é o ponto mais ao norte? Qual é o ponto mais ao sul? Qual é o ponto mais a leste e mais a oeste? Qual é o ponto mais distante um do outro? Se a gente for pensar de norte a sul, vou até pegar o pincel aqui, ó, de norte a sul. Olha qual que é o ponto mais ao norte, qual que é o ponto mais longe, mais distante. E ao sul, olha só. E a leste? E a oeste? Então, o objetivo, dos pontos extremos, do estudo dos pontos extremos do Brasil, é tentar localizar o ponto mais distante, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, para saber a distância. A distância do território brasileiro. Tranquilo? Então, por exemplo, vamos supor, você está lá numa fazenda. Eu estou aqui e eu quero ir lá no fundo, na fundiária. Então, eu vou até o final, para saber o ponto mais longe, da fazenda. Partindo desse ponto onde eu estou. Certo? Então, por exemplo, aí na casa de vocês. Vocês estão lá na área, lá na frente da casa de vocês. Qual que é o ponto mais extremo saindo dali e indo para o fundo? Vocês vão lá para o outro lado da casa, onde tem um muro que divide com outro terreno. Aquele lá é o ponto mais extremo. Só para exemplificar esse assunto, para vocês poderem entender um pouco mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Então, vamos começar a entender sobre os pontos extremos. Eu quero começar aqui falando do ponto latitudinal, que é esse aqui que eu vou circular aqui, ó. Ponto latitudinal. Deixa eu pegar até um outro canetão. Esse aqui, ó. Acompanhe comigo o texto. Em relação à extensão latitudinal, o Brasil possui os pontos extremos localizados aqui ao norte, ó, ao norte,
que é o Monte Caburaí, que nascente ali do rio Ailã, em Roraima. Então, o ponto mais extremo ao norte fica no estado de Roraima, no Monte Caburaí. E no sul, aqui ó, no sul, o Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. Ó. Então, no sul, se eu for para o sul, o ponto mais extremo do Brasil é o Arroio do Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. E o que é essa extensão latitudinal? Nós estudamos no ano passado que o nosso planeta ele é regionalizado por linhas imaginárias. As linhas que cortam de norte a sul ou de sul a norte são linhas chamadas de linhas latitudinais. São essas linhas norte-sul, sul e norte. Certo? São linhas verticais. Já linhas que estão deitadas, linhas imaginárias, que são horizontais, nós chamamos de longitudinal. Certo? E agora nós vamos ver aqui as linhas longitudinais. Na extensão longitudinal, os pontos extremos do Brasil localizam-se a oeste. Nós temos a Serra de Contamana, no estado do Acre. Já a leste, nós temos a Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba. Lembrando que a linha, aqui, a linha latitudinal tem 4.394,7 quilômetros de extensão. É muito grande, é muito distante. Já a linha longitudinal vai ter ali 4.319 quilômetros. Ou seja, se a gente for analisar aqui, qual que é a linha mais extensa? É a linha longitudinal ou latitudinal? Com certeza, é a linha latitudinal, que tem 4.394 quilômetros, né? Enquanto a longitudinal tem 4.319 quilômetros. Aqui a gente vê as imagens desses pontos extremos. Vou pegar aqui o canetão. Se eu for aqui no Arroio do Chuí, o Arroio do Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, é um pequeno curso de água que marca o ponto extremo sul do Brasil. Já aqui, ao norte da linha latitudinal, nós temos o Monte Caburaí, que é uma formação rochosa que marca o ponto extremo norte do Brasil. Já aqui, a oeste, nós temos a Serra de Contamana, no estado do Acre. É também uma formação rochosa, essa serra aqui, que vocês estão vendo, uma formação rochosa que marca o ponto extremo oeste do Brasil. Já a Ponta dos Seixas, como eu gosto muito de praia, eu gostaria de conhecer essa Ponta dos Seixas aí, É uma praia que marca o ponto extremo leste do Brasil. Fica no estado da Paraíba. Então, quando vocês forem para a Paraíba, vai que vocês consigam ir lá conhecer a Ponta dos Seixas. Aí vocês vão chegar lá na Ponta dos Seixas e vai dizer assim, estou no ponto mais extremo a leste do Brasil. Tranquilinho? Tranquilinho? Beleza. Então, aqui a gente vê os pontos extremos do Brasil. E eu resolvi aqui dizer que esses pontos extremos eles também servem para alguma coisa? Vamos pensar. Por que a gente... nós temos esses pontos extremos, que vai mostrar o ponto mais distante um do outro. Mas qual que é a consequência disso? Nós temos um país com um território muito grande. E como ele é muito grande, as paisagens são diferenciadas. Temos regiões do Brasil que o clima é seco. Temos regiões do Brasil que é clima de savana. Temos regiões do Brasil que é pantaneira. Temos regiões que é de floresta. Temos regiões quentes, frias, temperadas. Né? Deixa eu corrigir, não frias, temperadas. Né? E tem uma temperatura mais amena. Então, esses pontos extremos eles servem também para criar ou regionalizar o Brasil. Essa linha aqui vermelha, acompanhe comigo. Essa linha vermelha, o que ela vai dizer? Qual que é a importância dela? O fato de termos grande extensão longitudinal, que é essa vermelha, né, faz surgir vários fusos horários. O Brasil não tem uma hora oficial, ele tem vários fusos horários, nós vamos ver aqui. Já essa linha aqui, deixa eu pegar o azul, essa linha aqui, que é a latitudinal, olha aqui que o texto vai dizer, o fato de termos grande extensão latitudinal faz surgir vários tipos de clima. Então, as linhas latitudinais
faz surgir vários tipos de clima e de paisagem, de vegetação, e a linha longitudinal faz surgir vários fusos horários. Vamos começar ali pelas linhas latitudinais. Ó, as latitudinais, segundo o texto, acompanhe comigo a leitura, a extensão do Brasil no sentido norte-sul ou sul e norte, que chamamos de latitudinal, acaba por resultar em uma enorme diversidade de paisagens naturais em função das diversas zonas térmicas presentes no território, visto que a média de temperatura que a variação de incidência de raios solares provocam geram diferentes condições do ecossistema. Ou seja, nós sabemos aqui, ó, neste mapa, ó, vou até pegar aqui, ó, nós sabemos o canetão, nós sabemos essa aqui, ó, é as zonas térmicas, é o mapa mundi das zonas térmicas, ó. O Brasil está aqui, ó. O Brasil ele está dentro de duas zonas térmicas, a zona intertropical e a zona temperada sul. Então, a zona temperada sul são zonas mais frias. Então, por exemplo, ó, daqui para baixo é zona temperada. Daqui para cima é zona intertropical. Só que conforme nós vamos indo em direção ao norte, a temperatura vai aumentando. Quanto maior a temperatura, mais diferente é a paisagem. Tranquilo? Ainda lá no texto, ó. Em outras palavras, cada zona térmica acaba por proporcionar melhor adaptação de determinado tipo de vegetação, de animais, de clima e, consequentemente, de ecossistema e de paisagens naturais. Ou seja, existem plantas e animais que existem aqui nas zonas temperadas que não conseguiriam viver aqui nessa região aqui onde nós moramos, que é a Amazônia, mais ao norte. É porque ele necessita de uma temperatura em que ele se adapte. É a mesma coisa de algumas plantas ou animais dessas regiões aqui, não vão conseguir ficar em regiões mais frias, certo? Então, o clima vai determinar a formação da paisagem. Então, para isso, nós vemos a importância da latitude para a formação das paisagens. Beleza? Aqui, ó, nós temos alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, onde é esse vermelho aqui, ó. Deixa eu pegar um canetão amarelo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, floresta amazônica. Aqui, floresta amazônica, ó. Caatinga. Caatinga é esse laranjado aqui, ó. Esse roxinho aqui, ó, já é o mangue, né? A gente vai ver todo aqui na costa marítima, o mangue. Ó, o cerrado, ó, quase todo o centro do Brasil. O Pantanal, que é esse rosinho aqui. A Mata Atlântica, que é essa região. Ou seja, a temperatura vai determinar o tipo de paisagem aqui no Brasil. E para nós conseguirmos entender isso, é necessário que tenha esse estudo da latitudinal, dessa linha imaginária latitudinal que corta de norte a sul. Agora nós vamos lá para as longitudes, que vai determinar o horário. Então nós vimos que a linha de longitude, que liga os pontos extremos, vai determinar o fuso horário. Nós sabemos que cada região do planeta ele tem um horário diferente. Ele foi organizado e planejado há muito tempo atrás. Nós estudamos ano passado que o meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta de leste, divide nosso planeta de leste a oeste, é o ponto zero. Ali começa a contar as horas. Do meridiano de Greenwich para leste, as horas são positivas. Do meridiano de Greenwich a oeste, as horas são negativas. Então, as horas vai diminuir. Certo? O Brasil ele possui quantos fusos horários? 5, 6, 7, 2 ou 1? O Brasil ele possui 4 fusos horários. Já teve 5, hoje possui 4 fusos horários. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Claro que esse quinto ali tinha em relação, se comparado ali com o Pará. O estado do Pará já teve 2 fusos horários. Então, basicamente, são 4 fusos horários. Sempre teve 4 fusos horários no Brasil. Então, aqui a gente vê, ó, nós temos 4 fusos horários. Nós temos um fuso horário, aqui, ó, esse fuso horário aqui, ó, que é daqui para cá, que é o primeiro fuso horário. Esse fuso horário está mais perto da linha de Greenwich. Ele representa ali, basicamente, menos 2 horas.
Então vamos supor, enquanto ali nessa região é 13 horas, né? No segundo fuso horário, que é esse aqui, ó, já é 12. Ou seja, ele vai perdendo hora, porque é negativo. Quanto mais longe da linha do meridiano de Greenwich para oeste, ele perde hora. Então aqui é 12, depois 11 e depois 10. Então aqui a gente vê, ó, aqui nós temos um fuso horário, aqui ó, nós temos outro fuso horário, aqui nós temos outro fuso horário e aqui nós temos outro fuso horário. Ó, então aqui nós temos a diferença, ó. Aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4 e aqui é menos 5. Então, se eu sair daqui desse fuso horário aqui e ir para esse fuso horário aqui, eu estou perdendo quantas horas? 4 horas. Certo? Então, por exemplo, se eu conseguisse fazer assim, ó, e sair daqui, se eu batesse palma, saísse aqui e aparecesse aqui, automaticamente eu estaria, por exemplo, saindo das 13 horas e indo para 10 horas. Esses dias eu estava comentando com uma turma, esses dias não, em uma outra escola que eu trabalhava, eu comentei com os meus alunos do 7º ano que eu voltei no tempo. Por quê? Teve uma vez que eu fui para Rio Branco, no Acre. Aí eu peguei um ônibus aqui em Cerejeiras, fui para Porto Velho. Aí estava baratinha a passagem, né? Estava baratinha a passagem, estava 100 e pouquinho a passagem de avião. Aí o voo ia sair 13h35. Aí de Porto Velho a Rio Branco, capital do Acre, é 1 hora de viagem. Aí 13h35, fui chegar ali em Rio Branco ao meio-dia e 35. Ou seja, cheguei antes das 13. Eu voltei no tempo. Então, por exemplo, peguei um voo aqui, ó, vou até pegar esse vermelhinho aqui, ó. Peguei o voo aqui em Porto Velho, tô fazendo um xizinho, tô fazendo um risquinho aqui, ó. Voei para Rio Branco. Por que eu voltei no tempo? Eu saí 13h35, cheguei 1h35 mais ou menos. Perdão, saí 13h35, cheguei meio-dia e 35 mais ou menos no Acre. Por que eu voltei no tempo? Por quê? Porque lá é 1 hora a menos. Né? Aqui, por exemplo, onde nós estamos, vamos supor que agora é 1 hora da tarde, só um exemplo. Lá em São Paulo, aqui é Rondônia, ó. Aqui nós estamos nesse fuso horário aqui, ó, fuso horário, vamos supor que aqui é 11 horas. Aqui, ó, é 11 horas. Lá em São Paulo, ó, é 12 horas, você vai a 1 hora a mais. Então, para leste, se ganha horas. Para oeste, se perde horas. Então, essa linha longitudinal faz o quê? Faz surgir os fusos horários. Faz organizar os fusos horários aqui no Brasil. Só para a gente finalizar, vamos ler o texto? O texto vai dizer o seguinte: em relação de sua longa extensão no sentido leste-oeste ou oeste-leste, o Brasil apresenta uma variação grande de fusos horários, totalizando ali 4 regiões distintas para fuso horário. O primeiro fuso está 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, né? E abrange apenas as ilhas do Atlântico. Então, aqui nessa região, ó, desse primeiro fuso horário, ele vai abranger só as ilhas do Atlântico. Então, por exemplo, Fernando de Noronha, a ilha de Penedo, de São Pedro, de São Paulo e várias outras infinidades de ilhas que tem ali. O segundo fuso horário é o mais importante. Por quê? Ele abrange a maior parte do Brasil. E também, por que é o mais importante? Ele, além de abranger a maioria dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e a capital, sendo, portanto, o horário oficial do Brasil. Então, o horário oficial do Brasil é esse segundo fuso horário, né? O -3 segundo meridiano de Greenwich. Então, quando fala bem assim, lá no jornal, hoje às 13 horas, horário oficial de Brasília, como a capital do Brasil está neste fuso horário, a hora oficial do Brasil é esse. Né? Então, muitas vezes vocês vão fazer uma prova, quando vocês chegarem lá no Enem, por exemplo, aí o Enem vai estar marcado para as 13 horas, mas não é às 13 horas do horário aqui de Rondônia, e sim às 13 horas do horário de Brasília. Então, se lá é 1 hora a mais em Brasília, aqui é 1 hora a menos. Então, não é às 13 horas, é meio-dia que vai começar a prova aqui. Certo? O horário oficial do Brasil é esse segundo fuso, que é o horário que abrange a maior parte dos estados brasileiros,
mais o Distrito Federal e, consequentemente, a capital do Brasil, Brasília. O terceiro fuso horário abrange alguns estados do oeste, que é esse aqui, ó. Já está tudo bagunçado aqui, né? Alguns estados do Brasil, né? Como Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima, Rondônia. Já o quarto fuso abrange uma pequena parte oeste do Amazonas e o estado do Acre, certo? E o estado do Acre. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, tô até apagando aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Ver melhor os fusos horários. Lembra que nós estudamos sobre os fusos horários ano passado? Não sei se vocês se lembram. Se vocês tiverem dificuldade, conversem comigo, mandem mensagem, que a gente faz uma revisão bem detalhada sobre os fusos horários, ok? Então a gente consegue ver a importância das longitudes para definir os fusos horários aqui no Brasil. Então, pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Lembrando, caso de dúvidas, entre em contato com o professor, posso regravar a aula, fazer uma explicação mais detalhada. Às vezes a gente corre aqui e passa os pontos mais importantes da nossa aula para poder não ficar tão cansativo o tempo da videoaula. Lembrando que eu vou deixar um texto de apoio para vocês expandirem os conhecimentos de vocês, mais um exercício de compreensão.